Boas tardes a todos. Na minha apresentação, o que pretendia era partilhar um pouco convosco a nossa experiência de adoção das tecnologias da MikroTik. Para contextualização, falar um pouco sobre mim. Desde 97 sou docente do ISEL e desde essa altura também aproximadamente tenho colaborado informalmente com o IT de todo o Politécnico de Lisboa, sendo que a partir de 2013, por o Politécnico considerar que precisava de uma dedicação mais intensa, passou-me a entregar a chefia do departamento. Tenho experiência em diversas áreas, desde o baixo nível de alguns desenvolvimentos no kernel do Linux, inclusive uma das minhas últimas provas académicas teve a ver com uma implementação completa de um sistema firewall baseado no NetFilter, que no fundo é também a base do firewall da MikroTik. E também tenho experiência de networking de diversas outras marcas, entre componentes switching, componentes operador, Alcatel, Nokia. Fiz algumas das formações da MikroTik. Sob o ponto de vista do Politécnico em si, temos um universo relativamente alargado de utilizadores. Temos 8 escolas de áreas diferentes e também 5 campos espalhados pela cidade de Lisboa e também pela Amadora. A nossa infraestrutura de rede atualmente tem, grosso modo, 8.500 portas e do lado do Wi-Fi temos cerca de 200 APs com períodos em que estão cerca de 3.000 utilizadores simultâneos. O nosso acesso à internet atualmente são de 10 gigabit por segundo, com uma ligação secundária também com o mesmo débito. Da parte dos serviços, temos 350 servidores virtualizados e contamos atualmente com 10 colaboradores separados em 2 equipas, 5 colaboradores da componente de networking e 5 da componente de sistemas administrativos. O nosso data center principal é situado no campus do ISEL, no qual temos diversos equipamentos, desde a área de servidores, storage, routing, switching, e isto ao longo de 3 filas de bastidores, portanto já tem uma dimensão considerável. O nosso espaço secundário, em que, eu estou-lhe a chamar secundário, mas para algumas vertentes é o primário, portanto foi um espaço que foi remodelado no campus de Benfica, e neste espaço é onde funcionam atualmente a maioria dos nossos postos de operação. Temos lá também uma sala vazia para um futuro data center, mas que ainda está em projeto. Temporariamente, uma sala intermédia de comunicações está a funcionar como o nosso secundário, apenas da vertente de networking, porque não temos condições mínimas para ter lá mais do que alguns equipamentos de rede. Claro que temos alguns outros mini data centers ou algo próximo disso nos diferentes polos, sendo que o maior é no edifício dos serviços da Presidência, em que especialmente os servidores da vertente de gestão e académica lá estão localizados. A nossa conectividade à internet é suportada por uma rede Metro MPLS com ligações a 10 gigabit por segundo, com no mínimo 2 alternativas para chegar a cada um dos locais. Se somarmos todos os metros que estão afetos a esta nossa rede que temos alugada, são cerca de 100 km de fibra óptica. Os serviços em si que estamos a disponibilizar sobre esta rede Metro são serviços, a maioria deles VPLS, portanto, emulação de switching, e alguns outros muito específicos ponto a ponto, com o serviço de ePipe, que no fundo é uma emulação de cabo Ethernet. Portanto, o serviço em si de conectividade IP é distribuído também à custa do VPLS, porque temos, o VPLS ou do ePipe, desculpem, porque temos ligações ponto a ponto entre os routers centrais e os routers que estão locais em cada uma das escolas polos. No entanto, há alguns serviços que
como se, pela sua dimensão e pelo facto de serem gerais a todas as escolas e serviços, estão suportados por routers centrais e, portanto, o serviço é entregue até cada um dos locais diretamente. A nossa rede de fibra óptica tem estes pontos de terminação. Obviamente que os operadores não nos vão fazer uma fibra óptica esticada no ar, de um lado para o outro, tal como ali é representada. A maior é esta que aparece aqui entre estes dois pontos, entre este e este. E este que aqui está, porque originalmente ela dava aqui a volta pela baixa e ia parar aqui um dos polos que nós tínhamos aqui, mas que entretanto foi encerrado e, portanto, essa fibra foi fundida e atualmente está a dar a volta por aqui, depois sobe e vai ali parar assim. Qual é que era o estado da nossa rede antes de adotarmos as soluções da MikroTik? Tínhamos uma capacidade muito estrangulada, tínhamos muitos routers já muito antigos. Alguns apenas tinham portas de 100 megabit por segundo, outros, apesar de terem algumas portas de gigabit, a mesma porta tinha que servir em simultâneo para a recepção da conectividade e depois para a distribuição da conectividade para os utilizadores com o recurso a VLANs. Também o próprio fabricante atualmente já não fazia evoluir o software, não tinha qualquer desenvolvimento ativo, e isso nas duas vertentes, quer sob o ponto de vista de bugs que não eram corrigidos, quer sob o ponto de vista de novas funcionalidades que nós precisávamos que os equipamentos tivessem e que não eram acrescentados. Também um outro aspecto bastante negativo era a demasiada dependência que existia relativamente ao hardware. Alguns fabricantes optam por ter chips muito especializados para fazer determinadas funções, o que significa que no dia seguinte em que sai uma nova versão de IP ou que é preciso fazer IGMP snooping, etc., esses chips não conseguem dar a resposta a isso e, portanto, não podíamos utilizar nada dessas funcionalidades. Ao nível do Layer 3, também os problemas dos bugs identificados que ficavam por corrigir, limitações sérias em lidar com protocolos recentes, IPv6 e multicast, a tal situação do IGMP snooping, do parque de equipamentos que tínhamos em funcionamento. A maioria deles nem sequer tinha Power over Ethernet, alguns tinham, mas não tinham sequer o PoE Plus necessário para alguns APs mais glutões de energia. Ao nível da rede sem fios, os access points tinham cerca de 16 anos e ainda eram na maioria de tecnologia da norma G, muito lentos, instáveis e com imensos bugs por resolver, sem qualquer suporte, portanto sem possibilidade de evolução. A análise que fizemos foi a primeira, mais óbvia, dado que tínhamos experiência com aquele tipo de equipamento, foi perguntar ao fabricante daquele equipamento, então, para evoluirmos isto, o que é que precisávamos. As soluções em geral tenderam para coisas proprietárias, muito interdependentes, aquilo funcionava muito bem, segundo o que eles diziam, não chegámos a experimentar, mas obrigava que aquele switch tinha que estar ligado a outro switch e que tinham de ter determinadas funcionalidades que se coordenavam entre eles para aquilo tudo funcionar de forma muito simplificada, diziam eles. Portanto, tínhamos uma elevada abstração do que é que lá estava por baixo a acontecer. Tínhamos uma consola que dizíamos, olha, liga daqui para aqui e aquilo automaticamente aparecia a funcionar, o que nos colocou algum medo. Nós temos uma tendência, o meu grupo de trabalho, para gostarmos de perceber o que é que está a acontecer lá por baixo e, portanto, assustávamos muito esta perda de controle e de um momento para o outro que existisse algum problema, nós ficávamos de mãos atadas e tínhamos que ir bater à porta do fabricante para nos resolver o problema. Também um aspecto muito, muito preocupante, e eu julgo que é uma tendência atual da indústria, felizmente a MikroTik não está nessa onda, pelo menos para já que eu tinha observado, é a dependência excessiva de soluções, de alguma forma, dependentes da cloud, que é o equipamento regularmente tem que ir falar com o servidor do fabricante se o servidor do fabricante disser que o contrato de manutenção deixou de estar ativo, o equipamento ao fim de não sei quantos meses deixa de funcionar, algo
completamente assustador, especialmente na nossa área, que é a administração pública, em que, por vezes, nós não temos sequer possibilidade de recontratar de novo o serviço, que é só daí a um ano é que podemos voltar a comprar o serviço, portanto não podemos a rede parar, porque só podemos voltar a fazer a aquisição do contrato de manutenção para o ano. E tínhamos algumas vertentes até desta solução que nos foi proposta, também pelo budget que nós tentámos falar com eles, de que não possuíam sequer qualquer redundância. Portanto, tínhamos grandes equipamentos com elevada capacidade, mas se alguma coisa nesse chassis avariasse, não tínhamos um chassis ao lado que nos permitisse ter alguma redundância. Obviamente que era uma solução que nos oferecia, era um fabricante de reputação de há muitos anos, portanto, à partida oferecia-nos maiores garantias de suporte e de funcionamento, só que o número era muito assustador para a administração pública, para os dias de hoje, para instituições de ensino que têm outras prioridades em termos de gastos de dinheiro. E, portanto, a nossa proposta à presidência do IPL foi: vamos experimentar este fabricante, que temos boas referências do fabricante, temos inclusive já em funcionamento na nossa rede pequenas situações, essencialmente situações de links ponto a ponto, em que estávamos a utilizar equipamentos da Microtik, e vamos comprar aqui um pequeno setup para experimentar várias vertentes da tecnologia da Microtik. Adquirimos licenças de CHR, 1009 CCR e 5 Access Points. Em geral, foi positiva a experiência com cada um deles. Eu destacaria aqui o mais surpreendente, mesmo o CHR, que foi uma solução que nos resolveu muitos problemas ao nível das concentrações de VPNs e na própria concentração da rede sem fios, a gestão, no caso dos APs. Para quem estava há anos habituado a outras CLIs, também não foi muito agressiva a migração para passarmos a usar a command line da Microtik e a própria interface WebFig. A nossa tendência é para usar para funções em que é necessário alguma automatização, de ter os scripts preparadinhos ou de observar algumas coisas em detalhe, usarmos a CLI, mas quando é para o browsing e simplesmente ver estado de equipamento, utilizamos mais o WebFig. Para isso, preparámos a equipa. Em colaboração com a Trunet, realizámos algumas ações de formação, em que também ali com o Jorge e o Raul, que vieram cá por algumas vezes, fiz a fazer a formação da nossa equipa. Portanto, neste momento temos 3 pessoas com 3 certificações e que adicionalmente também são Academy Trainers, 2 pessoas com apenas o CCT, o MTCNA e MTCRE e um membro da equipa da parte de sistemas, que nós consideramos que também era importante ter alguma sensibilidade para o networking, que fez apenas o MTCNA. Em paralelo, como algumas destas pessoas que são nossos colaboradores, em simultâneo também são docentes, como passámos a ter o conjunto de formações necessários para ativar uma academia e considerarmos que era algo interessante para valorizar os nossos alunos, enquanto alunos do ISEL, que escola que também pertence ao IPL, e portanto ativámos a academia e inclusive já realizámos algumas formações. Provavelmente dentro de pouco tempo realizaremos outra ação dessas, normalmente para alunos finalistas que já estão prontos para esta fase. Passado o projeto piloto, estando nós com a formação necessária, realizámos um concurso e comprámos equipamentos de diversas gamas, desde routers entre os 1036 e os 1072, vários equipamentos na gama de switching, também pelas características adquirimos alguns RB 1100 mais para a vertente de concentração de VPNs, porque tinha boas referências enquanto equipamento com coprocessamento de cifras. Os access points, compramos mais access points da mesma gama, uso o APAC, que nós consideramos serem uma boa solução, e depois uma panóplia de SFPs e PETs de interligação de cobre para suportar as ligações.
Resultado, neste momento de CHR temos 17 em serviço. Os recursos em si que consomem do lado da virtualização são mínimos, comparado com os glutões que estão ao lado, com imensos gigas de RAM e imensos terabytes de espaço de disco ocupado. Eles são utilizados no essencial para telemanutenção de sistemas, empresas que são contratadas para nos fazerem a gestão de diversos sistemas, e o que acontece é que, periodicamente, quando há um problema qualquer com o SAP, alguém liga para o suporte entra na VPN, é autenticado, tem acesso e realiza a sua tarefa. E todos estes acessos são validados dentro de um servidor rádios, o que significa que, periodicamente, as contas expiram e, portanto, não corremos o risco de existir ali uma conta de uma empresa que já deixou de estar contratada e de alguém na empresa ter acesso às credenciais e, de alguma forma, entrar na nossa infraestrutura. Também utilizamos isto para acessos tradicionais, acesso à intranet, para quem está fora conseguir acesso à rede interna. Para uma outra utilização menos óbvia, temos uma VPN para aceder à internet. Porquê? Como instituição académica, aparecem muitas utilizações que nós, à partida, não antecipamos e que o nosso firewall não consegue passar aquele tráfego. E, portanto, temos esta VPN para quando um utilizador qualquer precisa de em determinada aplicação ter um endereço IP público e estar quase 100% exposto à internet, e lá tiver esta VPN, salta por cima do nosso firewall, fica num router virtual que está do lado de fora do firewall e, portanto, tem esse tipo de conectividade. Também utilizamos para aceder ao serviço da CIBS, temos uma ligação contratada para acesso às referências multibanco, etc. E, portanto, o nosso pessoal administrativo, quando precisa de ir fazer esses acertos de contas, ativa uma VPN que o coloca diretamente sobre essa ligação e, portanto, temos essa rede isolada da nossa rede normal, só com a VPN lá se consegue chegar. Uma solução que ativámos mais recentemente foi, em alguns casos, nós temos grupos de servidores que são completamente internos ao sistema de virtualização. Sistemas de base de dados em que depois têm apenas um outro proxy front-end, que é onde o público acede. E, portanto, essas máquinas à partida não têm conectividade para a internet, nem têm conectividade com outras máquinas. Mas é necessário partilhar informações que estão no SAP com as informações que estão no sistema de gestão académico. E, portanto, estamos a utilizar alguns routers virtuais que fazem interligação internamente ao sistema de virtualização entre esses diferentes grupos de servidores. Com isto, temos uma significativa redução do tempo de manutenção. Este é mesmo uma escala abissal, porque no passado nós, não existindo produto nenhum que nós tivéssemos encontrado no mercado para fazer isto, nós desenvolvíamos nós próprios o nosso sistema baseado em Linux e tudo isto que a MikroTik faz, já de uma forma bastante polida e final, nós tínhamos que fazê-lo tudo à mão, ok? E, portanto, representa para nós, para a nossa reduzida equipa, um significativo avanço, até sob um sistema de consumo energético. Nós utilizávamos, tipicamente para estas funções, routers de baixo desempenho, que já estavam velhinhos e estavam ali no canto, e, portanto, estava ali uma pilha de routers continuamente a trabalhar para atenderem algumas ligações de vez em quando calhava. Um outro aspecto que notámos é a velocidade do estabelecimento de ligações. No passado, alguém fazia o clique para ativar a VPN e estava ali uns 30 segundos, até aquilo negociar para trás e para a frente. Para as VPNs, estamos a utilizar essencialmente SSTP ou L2TP e PSEC. É muito rápido a comutação de... Desculpem. A comutação do estabelecimento da ligação. O próprio desempenho em si, à partida, a minha sensibilidade seria que é uma coisa virtual, vai passar ali por não sei quantos mecanismos até conseguir fazer o encaminhamento do tráfego, mas não se... A maioria destas aplicações também não são muito exigentes em termos de débito, mas a velocidade em si é aceitável, não temos relatos de nenhum estrangulamento pelos utilizadores. A integração dos equipamentos CCR na infraestrutura. Utilizamos tipicamente pares de equipamentos. Os centrais são modelo 1072 e
temos alguns 1036 para funções menos exigentes. Os equipamentos principais redundantes, portanto, estão nos nossos polos centrais de networking. A ligação para as redes finais são redundantes à custa de VRRP e fazemos a propagação das rotas entre os routers com o OSPF e o OSPF V3. Algumas notas da nossa experiência relativamente a utilização destes equipamentos. É muito interessante utilizar o IPv6 para a coordenação do VRRP, entre os routers decidirem qual é que está ativo em cada momento. Se o tivermos que fazer com o IPv4, temos que andar lá a configurar IPs adicionais nas interfaces para eles fazerem os testes de um lado para o outro. Se tivermos o pacote de IPv6 instalado, basta chegarmos ao VRRP e dizer quer que o cheque seja feito por IPv6 e ele passa-se a coordenar com endereços link local de IPv6, não precisamos andar a atribuir endereços, nada, só temos, sob o ponto de vista de conectividade, IPv4, depois atribuir o IP, obviamente, à interface de VRRP. Para o routing, que muitas vezes exige uma interface estável e independente do chassis em si, é simplesmente criar uma interface bridge, não lhe atribuir, é uma soft bridge, não se atribui portas nenhumas, até se pode desligar o ARP nessa interface, que ela não precisa dele para nada, e portanto ela, a partir do momento em que tem um IP atribuído, pode passar a representar o equivalente a uma interface tradicional loopback para os protocolos de encaminhamento que gostam desse comportamento. Sob o ponto de vista de deploy, eu não preciso de preparar os equipamentos antes de mandar alguém lá colocar o equipamento no sítio, até se um equipamento a variar, eu não preciso de preparar o equipamento, eu entrego o equipamento a alguém, enquanto esse alguém vai lá colocar o equipamento no sítio, eu estou a preparar as coisas, ele chega lá, liga, e eu remotamente, por MAC Telnet, entro no equipamento e começo a fazer-lhe a configuração. Muitas vezes nós, ao configurar o equipamento, quando é um equipamento novo, nós esquecemos de alguns pormenores e há determinadas coisas que são iguais em todos os equipamentos do nosso deployment. Nós temos um script pré-preparado que o que faz, a primeira fase é, vai ao servidor de TFTP, carrega um script e executa esse script. Esse script depois chama outros scripts e assim sucessivamente, e com isso, depois com if, temos ifs a dizer, se o equipamento é um access point, então deixo-lhe fazer este ajuste de parametrização, deixo que ligar estes pacotes, desligar estes pacotes. Se é um router de CCR, então faz este ajuste. E, portanto, com isso conseguimos fazer uma harmonização logo da configuração de base, inclusive como a nossa gestão, quando fazemos por webfig, fazemos em HTTPS, ele carrega automaticamente, o script carrega os certificados digitais para que façamos com toda a segurança essa gestão. Também esta fase carrega no file system do MikroTik uns scripts e configura o scheduler para semanalmente realizar um backup da configuração e diariamente realizar uns quantos comandos que revelam o hardware que existe instalado e exportar para um ficheiro para depois nos permitir uma inventariação mais fácil e até nos apercebermos ao longo do tempo de em que dia é que este SFP deixou de estar ligado neste switch. Nós vamos lá ao repositório e sabemos essa informação. Uma nota importante, quando o objetivo principal é desempenho, nós tivemos sérios problemas com os routers quando têm o Stateful Packet Inspection ativado. Portanto, se o objetivo é desempenho e não precisamos mesmo de ter lá o established automático, desligar o SPI. Grosso modo, a nossa estrutura atualmente é esta, em que temos no essencial um ambiente espelhado entre os dois polos principais, portanto, a figura é praticamente simétrica daqui para aqui, ligação internet, os routers que estão a fazer BGP com o exterior, até agora não tiveram problemas de maior, o único problema que vos posso mencionar maior que tivemos ali foi exatamente no início eu tinha deixado o SPI ligado e tivemos um DDoS com o imenso tráfego de 1 megabit por segundo. 1 megabit por segundo com IPs sources, que eram milhares, em que mandavam um único pacote para um porto
de uma máquina nossa e depois a seguir era uma outra máquina qualquer, de um porto diferente, de um IP diferente a mandar. Portanto, só 1 megabit por segundo e aqueles routers, ao fim de alguns minutos, começaram a fazer reboot. E a solução para aquilo, ao fim de analisar diversos fóruns, trocadas diversas mensagens no fórum da MikroTik, foi desliguem lá o SPI e isso fica estável e até agora tem-se aguentado bem, está há uns bons meses, e a relacionar-se com equipamentos de outros fabricantes, por vezes em algumas destas coisas mais complicadas, de BGPs, e também estamos a utilizar o Bidirectional Fault Detection, podem dar problemas, neste momento está estável e já ocorreram algumas situações em que foi necessário a transição de serviço de um lado para o outro e ela ocorreu sem qualquer problema, desculpem. Os restantes equipamentos, portanto, fazem funções que à partida são distintas. Podíamos tentar juntar isto tudo num mesmo router, mas também se tornava muito complicado de gerir. Portanto, temos funções pré-firewall e depois temos outras funções firewall de suporte de redes internas, de servidores, de hosting, algumas comuns, as tais que nascem centralmente e depois são distribuídas pelo serviço de MPLS por todas as escolas. Também, pronto, obviamente, destes routers centrais saem as ligações para cada um dos polos, que é o slide seguinte que eu vos tenho para mostrar aqui com um polo típico. Portanto, dos switch core centrais, vem normalmente, sempre possível, uma ligação direta a partir de um dos 1072 e uma ligação secundária via o MPLS até ao polo. Aqui, há falta de mais portas nesta versão, pelo que eu percebi lá fora, já existem versões novas dos 1036 que já têm mais portas ópticas, portanto, aqui seria uma solução melhor, mas foi os que adquirimos à altura. Portanto, para garantir o tráfego aqui entre estes dois equipamentos, temos duas ligações de gigabit, mas normalmente esta ligação tem pouco tráfego, porque a maioria do tráfego dos utilizadores é para cima e com o VRRP, umas VLANs estão deste lado, outras estão do outro ativas para o tráfego ao exterior. Um aspecto que julgo que me faltou mencionar aí de um dos slides anteriores, que representou também para nós uma grande vantagem, foi o facto, eu coloco aqui como a identificação da ligação BR, que é a possibilidade de alguns SFPs trabalharem apenas numa única fibra óptica de forma bidirecional. Nós, antes de adotarmos estes equipamentos, a solução era a tradicional de um par de fibras para uma ligação e, portanto, tínhamos naquela rede metro das fibras alugadas ao operador, tínhamos normalmente pares de fibras. Com a adição destes equipamentos, nos pares de fibras passámos a ter uma fibra está a fazer o MPLS e a outra fibra estamos a passar IP direto, em alguns casos, de um lado para o outro, o que significa que passamos a utilizar, a ter disponíveis 20 gigas e de estarmos algo independentes da rede de MPLS, algum dia acontecer alguma coisa, temos uma ligação direta IP de um lado para o outro. Ao nível da rede sem fios, na EduRoam, é normalmente um problema da maioria dos fabricantes conseguir se compatibilizar com os requisitos da EduRoam. Foi possível, a configuração é relativamente simples, existe uma bridge que interliga em Layer 2 as duas portas do wireless e a porta de Ethernet. A Ether 1 recebe um trunk que vem do switch mais próximo. Existe uma rede de gestão que é entregue no trunk do AP como nativa. O Radius, no processo de autenticação do utilizador, vai decidir, em função do perfil dele, qual é a VLAN adequada para aquele utilizador, que, no limite, se for um utilizador de uma outra instituição qualquer do mundo que pertence à EduRoam, portanto, a EduRoam é uma rede ao nível de todo o planeta, se for um utilizador visitante, nós autenticamos junto do servidor da instituição em questão. Se ele é um utilizador válido, nós atribuímos uma VLAN que está do lado de fora do nosso firewall e, portanto, conseguimos ter esse isolamento entre os utilizadores que são internos e os utilizadores que são visitantes, que são colocados nessa rede externa. Ao nível da configuração, desculpa, neste ponto, há apenas que salientar que
que face à tradicional forma de atribuição de VLAN que é feita aos APs da maioria dos fabricantes, a MikroTik tem um atributo especial de rádios para esse efeito, portanto o que se tem que fazer é, para além dos atributos que se manda tradicionais, o túnel não sei quantos, enviar também este atributo com a identificação da VLAN a mapear no access point. Na fase de utilização de arranque de um AP e descoberta do controlador, pode-se enviar um atributo no DHCP que diz ao AP qual é o controlador que deve utilizar e, portanto, aqui um aspecto de aprovisionamento que também facilita, pode-se arrancar com um AP reset, ligá-lo na rede e ele vai descobrir automaticamente qual é o controlador a usar. Infelizmente ocorre, aqui é um aspecto negativo que para nós ainda continua a ser um mistério, esporadicamente os utilizadores queixam-se e nós já verificámos, o AP deixa durante uns segundos de passar tráfego dos utilizadores. Depois volta ao normal, nós não conseguimos reproduzir isso a um nível que conseguíssemos passar a informação para a MikroTik, fazer debugging, é um assunto que ainda está em pendente. Algumas sugestões de abordagens na configuração destes equipamentos, desligar os débitos baixos das normas Wi-Fi mais antigas para melhorar o desempenho, importante cumprir a regulamentação nacional, não ir lá aldrabar nos parâmetros e dizer que aquilo pode usar a potência máxima. Não vale a pena subirmos a potência se os utilizadores não têm... Podemos trabalhar socialmente, que é, os utilizadores olham para o seu equipamento e veem lá a barrinha alta, mas o serviço que eles vão ter não vai ser melhor, porque eles depois também não conseguem chegar ao access point. Ativar o Multicast Helper foi uma vantagem importante. No fabricante dos equipamentos anteriores, tínhamos o problema de ele não distribuir muito bem o multicast em particular isso afetava o funcionamento do IPv6 que depende muito do multicast. Com o Multicast Helper esse problema ficou resolvido. Também não vale a pena nós, num deployment que é de muitos equipamentos que em alguns casos até se estão a interferir, não faz sentido alocar canais muito grandes porque os utilizadores rapidamente vão estrangular essa capacidade ou não vão conseguir esgotar essa capacidade porque se calhar o estrangulamento ocorre do lado da infraestrutura. Aqui eu até recomendaria para alguém que esteja neste tipo de deployments de olhar para umas guidelines muito interessantes, algures no site da Apple, acerca de qual é que é a configuração adequada para os equipamentos Wi-Fi clientes atuais, qual é que é a configuração mais consensual e mais eficiente. Tem uma quantidade de dicas muito interessantes. No aspecto de agregação, utilizamos essencialmente os CRS 317, não temos reclamações de desempenho de switching, não posso comentar o Layer 3 porque não utilizamos Layer 3 a este nível. Os tais SFPs, o S+2332, deu-nos a tal fantástica possibilidade de aumentar a capacidade sem ter que alugar mais fibras. O produto evoluiu bastante desde a fase em que foi adquirida. Ao início ele era algo temperamental, instável, com problemas que não percebíamos. Há meses que eu não tenho problemas com estes equipamentos. Contudo, a gestão em si, a forma como é feita a interação do gestor, do utilizador gestor com a gestão de VLANs é algo confusa e propensa a erros. Aqui, eu, tendo em conta os erros que nós cometemos no passado, diria gerir sempre as VLANs uma a uma. Normalmente, quando vamos dentro da Bridge, quando vamos a criar, a definir uma VLAN, ele dá-nos a possibilidade, olha, esta definição apanha desde a 1 até a 4094. Nessa altura isso pode funcionar tudo bem, mas no futuro, quando quiserem fazer alguma alteração, depois tem que manter aquela consistência da organização dos grupos de VLANs ao longo de todos os switches, e isso é difícil até fazê-lo de forma atómica, em simultâneo em todos os equipamentos, ou rapidamente. Portanto, é preferível gerir as VLANs uma a uma, ativar o ingress filtering no port, a apresentação anterior já tinha mencionado isso. As portas não trunk devem, pelo menos da nossa experiência, ali o feedback
do pessoal da Office LAN conseguem fazer aquilo daquela forma. Eu vou experimentar, pode ser uma forma alternativa até mais fácil e funcional de o fazer, mas algumas das coisas que eu estava a fazer parecidas com o que eles estavam a descrever correram mal. Portanto, a solução estável que eu encontrei foi esta, que é, sempre que é uma porta de acesso, só é necessário definir a VLAN no PVID associado ao porte. Do lado da configuração das VLANs, só se faz a associação às portas que estão necessárias ser tagged para aquela VLAN e até automaticamente, a partir do momento em que a porta vem acima, na própria listagem das VLANs, ele diz logo, esta porta ficou untagged, apesar de nós não termos explicitamente dito que naquela VLAN, naquela porta, era untagged. Portanto, as restantes sugestões já estão mencionadas também. Tivemos, nesta fase, também algumas complicações com os SFPs, com a primeira geração dos SFPs S+, RJ10, que alguns servidores não conseguiam detectar que o link estava em baixo e, por isso, os servidores não faziam o failover de passar a mandar o tráfego pela outra porta. Eu julgo que saiu uma nova versão deste módulo, que nós estamos à espera de disponibilidade para testar e que já tem esse problema resolvido. Isso, inclusive, tivemos alguma interação e colaboração da MikroTik no debugging deste problema. Nos switches que são usados para a agregação de APs, também não são usadas as funcionalidades Layer 3, são os que estão em funcionamento são CRS 328, são em locais que normalmente recebem muitos APs, porque é o que dá jeito para isto. Suportam quer equipamentos MikroTik, quer alguns Legacy que ainda estão a funcionar. Há um problema, mas eu não posso apontar o dedo à MikroTik, a MikroTik não é culpada, é uma limitação, e todos os fabricantes têm esta limitação, que é, quando os APs pedem muita energia, obviamente que a capacidade disponível de energia nos switches é limitada. No caso dos equipamentos da MikroTik, que são bastante mais eficientes, essa limitação tende a não se notar tanto. Os CRS 112, adquirimos uns quantos para situações pontuais em que é preciso um equipamento com poucas portas. Foi um equipamento um pouco decepcionante, porque nós não lemos as letrinhas pequeninas, e as letrinhas pequeninas diziam lá que quando se liga as VLANs, aquilo perde a aceleração da hardware e, portanto, perde muito o desempenho. Portanto, há que ter este cuidado neste modelo de equipamento. Nos acessos de utilizadores e VoIP, não temos reclamações nenhumas de desempenho, temos correta negociação de débito, algo que tínhamos alguns casos no passado de problemas de negociação. A placa era de giga, o switch era de giga, mas ficava a funcionar a 10 ou 100. Temos sentimos algumas limitações no controle de equipamentos rogue. Eu ainda não identifiquei qualquer facilidade que me permitisse, por exemplo, limitar o número de endereços MAC que podem aparecer em cada porta. O que permite que alguém traga um switch de casa, que em casa já não funcionava muito bem, mas lá na sala dava jeito mais uma porta e, portanto, traz aquele para ligar e, portanto, depois põe-se a anunciar spanning trees e essas coisas todas, que não é muito saudável. Também não permite, de alguma forma, memorizar o MAC que está associado àquela porta, algo que fazemos, por exemplo, nas redes de impressoras ou nas redes de controle da assiduidade, porque tem tomadas disponíveis a público. E com isso corremos o risco de, se utilizarmos este equipamento, alguém desliga a tomada da impressora e liga um PC e, portanto, fica com acesso à rede das impressoras ou a qualquer outras redes privilegiadas. Não digo que não haja solução para isto, eu não a conheço. Depois, se algum de vocês conhecer, tem ali o meu endereço que há de ficar na apresentação e enviem informação, por favor, que eu agradeço. Recentemente, a MikroTik lançou o suporte de 802.1x, o que, para algumas destas coisas, pode ser uma solução interessante que eu ainda não experimentei. Temos o problema que o meu colega também já há pouco já questionou e que parece ser um problema que vários de vós também têm e, portanto, vamos fazer todos força perante a MikroTik, que eu julgo que é algo muito fácil de resolver, a adição de mais um elemento de informação, seja no CDP, seja no CDP ou no LLDP, que permita passar a informação de qual é que é a Voice VLAN, e com isto passamos a conseguir utilizar telefones de diversas marcas sem qualquer confusão com equipamentos MikroTik. Quando tentámos colocar estes equipamentos de switching no meio
da nossa infraestrutura com outros equipamentos. Tivemos algumas dificuldades de compatibilização. A MikroTik suporta uma única instância de Spanning Tree ou Rapid Spanning Tree e que corre na VLAN nativa. Claro, ok, eles suportam o Multiple Instance Spanning Tree, mas para nós não foi considerado sequer uma hipótese, porque dos problemas que tínhamos tido no passado com outros fabricantes e com dependências inerentes à própria forma como o protocolo está organizado, das regiões e das regional routes, etc., vimos que não era viável a utilização de Multiple Instance Spanning Tree e, portanto, o que queríamos era colocar os CRS junto com os restantes equipamentos que faziam aquilo que eles chamam do Per VLAN Spanning Tree e queríamos evitar que acontecessem aquelas coisas más, loops, VLANs partidas em que tínhamos ilhas de utilizadores que comunicavam entre si, mas não comunicavam entre uns e outros ou não comunicavam para a restante infraestrutura. O Spanning Tree tinha diferentes noções da árvore. Em resultado de N testes, chegámos a um conjunto de guidelines que partilho convosco, que é para compatibilização destes cenários, os switches que fazem per VLAN Spanning Tree têm que deixar passar a VLAN 1 nativa para que a MikroTik consiga definir também a sua árvore. Os trunks, ao longo dos anéis de redundância, têm que todos deixar passar as mesmas VLANs, porque senão, se a rede num dia está a passar por este lado e está tudo a funcionar bem, no dia seguinte há um problema e a rede tenta ir pelo outro lado, e se determinadas VLANs por aquele lado não circulam, as coisas não vão funcionar, ok? Também, os equipamentos que usam para propagação de informação de VLANs, o chamado VTP, desligar o VTP pruning, porque senão os switches que estão de um lado e do outro negociam entre si, esta VLAN não é precisa, e deixam de a enviar para essa porta. Mas aqui pelo meio há um equipamento da MikroTik que não teve a negociar com eles e que precisa dessa VLAN. Portanto, desligamos esta coisa do pruning, não perdemos muito com isso e ganhamos estabilidade na rede. Alguns desejos de melhoramentos que nós identificamos da nossa experiência relativamente ao router OS e a algum hardware da MikroTik. Protocolos de descoberta de vizinhos mais controlados. É um caos completo misturar equipamentos MikroTik com equipamentos de outros fabricantes. Num equipamento vemos imensos vizinhos que estão do outro lado da cidade, porque os equipamentos encaminham as informações do CDP, do LLDP e do próprio MNDP e, portanto, aquilo difunde-se por todo lado. Era essencial, novamente reforço, o envio de informação de Voice VLAN no CDP e LLDP. Era interessante alguma filtragem já pré-organizada para evitar a propagação caótica destas mensagens de Neighbor Discovery. É possível, eu ainda não experimentei, mas segundo apresentações que vi de um passado de outros MUMs, há pessoas a fazê-lo à custa de filtragem ao nível da bridge. Mas eu julgo que é algo arriscado ir a esse nível, fazer essa filtragem no meio de um deployment que está a correr, corre-se o risco de rapidamente se mandar a rede toda abaixo. Portanto, preferia uma solução automatizada e que juntasse logo os parâmetros todos que são bons e de nós podermos, ao nível do IP Neighbor, dizer, olha, quero que nesta interface saia só CDP, nesta interface saia só LLDP ou saia só MNDP, o que fosse mais adequado para o efeito. Quando estamos com um deployment com muitos equipamentos, dá-nos jeito de verificar se por acaso nos esquecemos de colocar algo num equipamento que no outro está. E para isso já dá jeito de comparar as configurações. É pesadelo comparar as configurações dos export da MikroTik quando a ordenação dos comandos que nos aparece no export é diretamente a ordem pela qual nós inserimos os comandos. Há uma quantidade de comandos que poderiam perfeitamente ser ordenados sempre que é feito o export, porque não depende, não altera em nada a configuração do equipamento dessa ordenação. Por exemplo, as interfaces, os IPs que estão atribuídos às interfaces, podiam ser automaticamente ordenados. Alguns outros parâmetros, como por exemplo a ordenação pelo qual as portas trunk são mencionadas na definição das VLANs. Só se colocarem na altura que vão associar, na VLAN 10 eu quero a porta 1, a 2 e a 3. Na outra colocam a 2, a 3 e a 1.
Na listagem vai aparecer, uma aparece 1, 2, 3 e a outra é 2, 3, 1. Quando na realidade é a mesma coisa. Portanto, nesses parâmetros era interessante que isso fosse automaticamente ordenado para as configurações poderem ser diretamente comparáveis. Na API Web, eu gostava de ter uma listagem de inventário para não ter que andar a fazer os tais scripts e de ir fazer uns quantos comandos para ir recolher qual é que eram os endereços, os serial numbers de cada um dos SFPs, etc. É interessante existir lá um menu qualquer que nos desse logo um inventário, um menu, estou a falar no WebFig, mas mais importante que isso era na própria API, para nós fazermos scripts que fossem recolher essa informação junto dos equipamentos. Não sei se já vos aconteceu, especialmente quando estamos a utilizar portátil e este rato aqui na pad, que é vamos a desligar uma porta, queremos carregar ali no D de disable e o rato foge um bocadinho para o lado e apagamos a interface ou apagamos o endereço IP. Eu gostava que aparecesse um pop-upzinho a dizer isto vai fazer estragos. Tem a certeza? Portanto, acho que era um aspecto importante a adicionar aqui na interface. Ao nível do OSPF e OSPF V3, nos equipamentos que eu utilizava no passado, quando eu queria distribuir para o OSPF rotas estáticas, eu adicionava uma etiqueta a cada uma das rotas e selecionava quais eram as rotas estáticas que eram para ser apenas locais e quais eram para ser exportadas. Não encontro forma fácil de o fazer na MikroTik. Claro que podemos dizer, olha, aplica-se um filtro mas eu andei a definir as rotas e agora vou ter que definir basicamente a mesma coisa nos filtros, não é muito prático. Era possível ter uma etiqueta e no filtro eu apenas dizia, se tem esta etiqueta, passa. Se não tem, não passa. Na oferta de parametrização do Wireless Controller aos APs, se eu indicar o controlador pode ser o X ou o Y, alguns APs vão parar ao X, outros vão parar ao Y. Eu não consigo controlar pela ordem desse parâmetro que atribuo ao AP, a dizer, olha, prefere este, só se ele não responder é que vai ao outro. Portanto, era importante os APs honrarem a ordem que é enviada e ligarem-se ao preferido. Ao nível do IPv6, ele, desde a sua invenção, tem um mecanismo automático de failover do lado do cliente final, que é o envio de uma informação nas mensagens router advertisement que diz, eu sou mais prioritário, eu sou menos prioritário. São 2 bits que estão lá na mensagem. Era só chegarem lá esses bits e mudarem-nos. Portanto, era uma opção na vertente de Neighbor Discovery de IPv6 de alterar esses bits, permitir alterar esses bits no anúncio. É um problema quase parecido com o problema da indicação da Voice VLAN. As consolas série, deixo-vos um alerta se não passaram já por este problema, não deixem cabos série ligados nas portas série. Porque, especialmente se esses cabos não estiverem terminados, não estiverem ligados a lado nenhum, e nós, o que nos dá jeito frequentemente é, temos ali a sala técnica, se eu preciso de configurar um equipamento qualquer por consola, então eu tenho um adaptador, ligo aquilo num UTP, o UTP vem até à minha sala e eu já tenho o cabo ligado ao meu PC para fazer a consola. E, entretanto, o equipamento acabou de ficar configurado, está tudo bem, está tudo a funcionar, esquece. Um dia qualquer há necessidade ou falha a energia momentaneamente nesse equipamento, quando ele vem acima, por efeitos de eco de sinal no cabo, o equipamento no momento do reboot acha que alguém carregou nas teclas para abortar o arranque e fica encravado no boot. E alguém tem que lá ir desligar e voltar a ligar. E nós, ao início era um mistério, mas depois pensámos, mas isto já nos aconteceu com outros equipamentos de outra marca, portanto na MikroTik deve ser o mesmo problema. Eles têm lá uma opção que melhora muito o problema, que é ligarem este a dizer só paras se carregarmos no delete. Mesmo assim, por vezes, o problema continua a acontecer. Portanto, convinha encontrar aqui um mecanismo mais resiliente para não ocorrer esta situação. Nos cenários em que temos bastidores com 7 ou 8 CRS 326, andar com aquelas fontezinhas de alimentação para cada um deles, com montes de réguas de alimentação, é algo penoso e acho que não é razoável. E mais que isso, não é resiliente para um data center em que de vez em quando é preciso desligar um circuito de energia para fazer alguma manutenção e, portanto, esse equipamento não tem alternativa, vai abaixo.
O que nós gostávamos de ter, e acho que é algo que não é muito difícil, nós temos lá uma solução de remate feita por nós, que é com 2 fontes de alimentação, com um pequeno circuito eletrónico, e depois temos, no fundo, o equivalente a uma redundant power supply, e é que temos dali a saída de energia para uns quantos equipamentos. Acho que era um produto interessante para desenvolver de futuro na MikroTik. Ao nível do switching, aqueles aspectos que já vos mencionei, quando estamos a utilizar muitas VLANs, muitos hosts no mesmo equipamento, se vamos observar os hosts que estão ligados, este utilizador, este endereço MAC, em que VLAN é que está a aparecer? Vamos na WebFig e aparece-nos uma listagem imensa e de repente o browser encrava, deixa de responder e temos que fechar o browser e voltar a entrar. Era interessante existir algum tipo de filtragem, tal como acontece na configuração do firewall, em que podemos dizer qual é que é a chain que queremos ver listada, se é forward, se é input, se é output. Existir lá uma pull-down a dizer, olha, quero ver só os hosts da VLAN número 1, os da VLAN número 2, etc. Novos projetos que nós antevemos e que possam incluir equipamentos MikroTik. A remodelação dos clusters de computação. Parece-nos que o produto recentemente lançado, este 312, com as 12 portas de 10 GB em cobre, parece-nos uma solução muito interessante. No caso da expansão da rede de VoIP, que vai ocorrendo à medida que as centrais telefónicas estão a morrer, gostávamos de ter lá a Voice VLAN para podermos contar com o equipamento MikroTik para ligar telefones. O equipamento de comutação óptica, que julgo que está ali num dos expositores, comutação óptica passiva, parece-nos uma solução interessante para rentabilizarmos as nossas fibras ópticas que temos instaladas, especialmente para passarmos Fiber Channel diretamente da rede de storage de um data center para o outro data center, usamos um lambda e depois temos os outros lambdas para passar os dados. Também temos alguns projetos, inclusive nós já temos de outros fabricantes, alguns gateways de LoRa instalados aqui pela cidade, e vemos com bastante interesse este lançamento deste produto da MikroTik, que nos vai permitir provavelmente expandir a nossa rede para outros projetos mais sérios de monitorizações mais locais, de energia, climatizações, etc., dentro dos cabos. Como conclusões, o switching, apesar das coisas estarem a correr razoavelmente, achamos que a MikroTik ainda pode evoluir um bocadinho aí. Aí do ROM, os WAPs AC continuam favoritos, apesar daqueles mistérios, e estamos a realizar faseadamente, à medida que há troca de equipamentos, algumas aquisições. Em geral, a MikroTik continua a ser o nosso produto preferido, desde que ele exista para o que nós necessitamos, porque a relação capacidade-custo é bastante boa e pela flexibilidade isto é homogéneo. Portanto, temos o mesmo conhecimento, serve para gerir APs, serve para gerir switches, serve para gerir routers, serve para gerir os routers virtuais, etc. Finalmente, agradecimento à organização por ter-me convidado para vir fazer esta apresentação, aos colegas que colaboraram, quer no serviço, quer nos inputs e em algumas informações que eu precisei para realizar a apresentação, a vocês que estão aqui a ouvir-me, à MikroTik, porque estes produtos fantásticos, que acho que foi disruptivo em relação ao establishment dos restantes fabricantes e pela atenção que tem dado e que espero que continuem a dar aos problemas que nós vamos reportando numa tentativa de colaboração. Estou disponível para questões. Obrigado. Diga. Olá, boa tarde. Eu sou novato nesta coisa da MikroTik, eu já trabalho com a Cisco há muito tempo e com outras marcas. Há uma coisa que, eu não sei se a vossa experiência também é igual à minha, se calhar só sou eu, de vez em quando ainda acontece, embora com menos intensidade, dou um tiro no pé e fico fora da rede que estou a gerir, porque faço uma configuração que me impede de aceder ao router. Ou estou a trabalhar da firewall, ou estou a modificar a VLAN e esqueço-me de pôr a switch CPU dentro da VLAN. Isto é um bocadinho mais sério quando a gente está remotamente a trabalhar numa coisa que não estamos perto dela. A minha pergunta era, se vocês também têm essa necessidade, ou sentem que devia haver, se calhar, uma coisa de diferenciar entre
aplicar a regra e gravar a regra. É fantástico. Mac Telnet é fantástico. Se tiver previamente configurado o equipamento, agora tem que se balizar isso, não podemos, se queremos ter o equipamento minimamente seguro, não podemos ter o Mac Telnet disponível em todas as portas, mas pelo menos nas portas que são adjacentes aos uplinks, temos o Mac Telnet ativo. Isso significa que se o equipamento, por acaso, até perder o IP, pode não ter IP sequer, entro no equipamento adjacente e desse equipamento faço Mac Telnet para o seguinte e, portanto, estou salvo. Tá bom, obrigado. Mas há alguma questão? Obrigado. Okay, thank you, Pedro. Now